Fala aí pessoal, Anunnaki aqui, e no vídeo de hoje eu vou trazer um update do estado atual do nosso projeto. Eu acho que vai ser um vídeo curto. Bom, fiz 2 grandes avanços no projeto. Eu não tive muito tempo para trabalhar nessas últimas semanas, porque eu tive muito trabalho no meu trabalho de verdade, né? Então eu não consegui dedicar muitas horas para o nosso projeto, mas eu fiz 2 grandes avanços. O primeiro deles foi prototipar a mecânica de puzzle da casa principal, da casa sede. Então eu consegui ali prototipar e ter uma ideia de tempo, de como que seria a dinâmica de resolução do puzzle enquanto o player vai evoluindo ali na mecânica, né? E com isso eu consigo agora afinar isso, trocar os modelos, trocar os áudios e conseguir trazer para o mundo aqui do nosso jogo de terror, né? Então as coisas que estão aí na tela aparecendo são coisas de blocagem, de mecânica, de prototipagem de mecânica mesmo. Então eu vou trocar os modelos, eu vou trocar as velas, não vai ser dessa forma que vai ser apresentado a mecânica, mas a mecânica básica está pronta. O segundo grande avanço que eu fiz foi em relação ao nosso inimigo principal, que é o ET de Varginha. Então eu consegui customizar ele. Já já eu vou mostrar todo o processo que eu fiz para customizar o ET de Varginha. Então eu consegui já fazer o visual dele, né, o modelo dele, colocar na Unreal e ele já está funcional dentro da IA. Aquela IA que eu tinha mostrado no último vídeo, que se você não assistiu, deve estar aparecendo em algum lugar aqui no card, tá bom? Bom, sem mais delongas, eu vou agora revelar o visual do nosso ET de Varginha. Esse é o nosso inimigo principal, o ET de Varginha. Eu estou chamando ele carinhosamente de Clay. Então, basicamente eu peguei o esqueleto do MetaHuman, exportei para o Maya, depois para o ZBrush e customizei. Por isso que ele ainda tem um resquício de feição bem humanizada, né? Bem humanoide. Porque eu não posso customizar o extremo, porque senão eu perco a vantagem do eu poder usar o rigging do MetaHuman. Então aqui eu tenho alguns shots do rosto dele. É claro que tem bastante coisa para melhorar, os dentes, o shader dos olhos, o próprio shader de pele eu ainda vou dar uma trabalhada, mas como ponto de partida eu acho que tá bem ok para a proposta, né? Então eu tenho ele aqui em corpo inteiro, né? Sobre as mãos e os pés esse é o problema que eu tenho, né? Eu não posso customizar o extremo, porque senão eu perco o rigging dos dedos, das mãos. Então eu optei por manter ele um pouco mais humanoide, tanto nos pés quanto nas mãos, para poder obter o benefício de usar o rigging do MetaHuman e não precisar fazer um rig especial para esse personagem. Ele ainda não está 100% finalizado, eu vou fazer alguns testes. Por que eu ainda não finalizei 100%? Porque eu ainda não tenho o look final do jogo. Então, às vezes não adianta eu ficar detalhando ele ao extremo, ficar colocando um monte de detalhes, sendo que no final das contas o jogo vai ser meio escuro, com uma névoa, e o player nunca vai ver a riqueza de detalhe que eu fiz. Então eu tô tentando trabalhar de uma forma um pouco mais inteligente, sem perder muito tempo, para ganhar velocidade na produção, e se for preciso, lá no final eu volto e ajusto só as coisas que eu preciso. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho do workflow que eu usei para criar esse personagem. Então, o primeiro passo da customização foi criar um MetaHuman personalizado, né, como base para o meu ET. Então, simplesmente entrei aqui no site do MetaHuman Creators e criei uma base já bem magra, com shape corporal que eu pudesse ter menos trabalho para customizar depois. Eu já deixei a cabeça, os dentes e os olhos um pouco maiores que o normal, que é para eu ter menos trabalho para customizar. Também deixei os dentes um pouco maiores, já meio amarelados e sem nenhuma pelagem facial, que também é importante, sem roupas, né? Então aqui foi bem simples, na verdade. Eu criei isso aqui bem rápido, como base para baixar na Unreal e conseguir exportar para começar todo o processo de customização. Depois eu exportei ele para o Maya e aí eu fiz um novo export para o ZBrush, onde eu esculpi todos os detalhes, toda a volumetria para transformar ele nesse ser humanoide aqui alienígena. Uma coisa muito importante nessa parte do processo é manter a posição dos braços, a posição das pernas e a proporção, né, da silhueta. Depois do ZBrush,
eu mandei ele pro Substance Painter, que é onde eu faço a pintura das texturas, né? Toda a pintura de detalhes, de partes mais escuras, rugas, eu faço tudo aqui no Substance. É a parte, eu acho que creio que é a parte mais tranquila, mais prazerosa do processo, porque o resto do processo é muito técnico. Acho que essa é a parte mais tranquila. Depois eu só enviei ele para Unreal, onde eu tenho ele aqui no corpo do MetaHuman básico da Unreal. Então ele funciona, todas as animações do MetaHuman funcionam, o Control Rig do MetaHuman funciona. Então é um processo bem longo e complexo, mas que gera alguns bons resultados no final, porque eu consigo ter todos os recursos que são abertos para o MetaHuman no meu personagem inimigo aqui. E depois de implementar o personagem na Unreal, eu tive que fazer a implementação dele no meu sistema de IA. Essa parte foi relativamente simples, eu não levei muito tempo. Agora o personagem ele segue padrão de comportamento que eu tinha programado para IA, então eu já consigo ver que ele segue a minha animação de idle aqui. E se eu colocar ele aqui no meu level e der um play, ele vai me perseguir aqui seguindo o padrão de comportamento da árvore de IA dele. Claro que tem muita coisa para melhorar ainda. Eu ainda preciso implementar os sons, né, os áudios que ele vai emitir. Preciso implementar o dano, o sistema de atordoar. Mas é legal que o sistema já está tomando forma, o projeto está tomando forma. E eu queria saber se vocês têm alguma dica, sugestão ou crítica sobre o nosso amigo Clayton aqui. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso vai ajudar muito o projeto. Como eu falei no último vídeo, eu estou usando um pacote de mecânicas prontas da Unreal chamado Horror Engine. Ela tem me dado uma boa velocidade de produção e prototipagem, mas ao mesmo tempo, quando eu preciso customizar alguma mecânica, eu levo muito tempo, é muito trabalhoso. Então eu estou avaliando se eu vou continuar usando esse pacote pronto ou se eu vou fazer tudo do zero de uma vez. Em relação ao puzzle da casa principal, eu fiquei satisfeito ali na dinâmica e na mecânica. Ele ficou bem próximo do que eu estava pensando ali de ser parecido com Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill. Claro que eu ainda preciso terminar ele, colocar os modelos, enfim. Eu decidi focar nas mecânicas da casa porque, conversando com alguns amigos da área, eles me deram uma dica de pegar uma parte do jogo, fazer ela como se fosse finalizada para eu conseguir vender minha ideia. Não vender a ideia falando em dinheiro, mas vender a ideia de potencial do jogo, como que o jogo vai ser, porque de fato eu tenho uma ideia na minha cabeça de como o jogo vai ficar, do potencial dele, mas isso está na minha cabeça, então ninguém mais consegue ter uma ideia disso. Então eu decidi parar um pouco a produção geral e focar na casa, fazer os modelos. Eu pretendo modelar boa parte do 3D do jogo, então eu decidi parar tudo e focar só nisso. E eu também vou começar a fazer a cutscene, uma primeira cutscene, porque eu acho importante para esse teaser que tenha cutscene para ambientar as pessoas na história do jogo e não ser só uma gameplay ali solta de um jogo de terror. Então eu vou focar nessas duas coisas nas próximas semanas. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!